E aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui e nós vamos falar agora sobre Danny Lippert, que dentro do Jogo da Vida, um dos mega empresários aí que nos brindou com um conteúdo maravilhoso, fantástico, agora no dia 31 do 1. Ele é sócio, criador ali, ok? Da V4 Company. Eu lembro dele da V4 Company, tá? Quando ele começou lá por conta do desde 2012 eu venho estudando esse mundo do marketing digital, participando de imersões e cursos e tudo mais. Eu lembro perfeitamente dele, que foi quando ele começou. E aí, eu vejo agora que ele lança, ele já tem a G4 Company, ou seja, o que é a G4? A V4 é algo voltado para assessoria em marketing. Já tem mais de 200 escritórios todo o Brasil. Ele tem franquias disso aqui. Então, se você quiser ser um franqueado, é uma boa pedida. E ele lança a G4, junto com alguns sócios, focado no âmbito educacional, ok? Então vamos lá. Algumas perguntas que as pessoas fazem a nosso respeito. De onde é que esse cara veio? Então, o resultado que é apresentado depende muito do seu passado. Grava isso. Os nossos resultados são inerentes ao nosso passado, faz parte do jogo. Então a mãe dele, por que ele já começa falando isso daí? Porque a mãe dele dizia muito para ele assim, R$ 1 é muito dinheiro, R$ 1 é muito dinheiro. Ele vai lá e vende uma bicicleta dele por R$ 1. Naquela época que ele vendeu, não era, a bicicleta custava muito mais do que R$ 1. Mas como alguém da sua confiança, a sua treinadora, chamada mãe, colocou no seu imaginário, na sua mente, no seu sistema de crenças, que R$ 1 era muito dinheiro, ele vendeu a bicicleta por R$ 1. A mãe ficou doida, né? Tá ok? A mãe ficou muito doida. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Só que vai passando o tempo, ele lê um livro chamado O Segredo de uma Mente Milionária. E isso aqui marca a sua vida. E esse livro aqui, inclusive, eu já li também. Já providenciei ele aqui agora no meu Kindle para ler novamente. Fiquei curioso, quero ler novamente o livro. E o Thiago Rocha sempre fala que a cada 6 meses ele volta e lê isso aqui. Então já é a segunda pessoa que é impactado por esse livro. Quem acha não acha nada, eu tenho certeza que é uma boa pedida você e eu, nós lermos esse livro e se você já leu, leia novamente. A sua perspectiva sobre o dinheiro foi construída com base nas experiências que ele teve dentro da sua casa. R$ 1 é muito dinheiro. Então essa foi lá. E ele trabalhando, uma pessoa fala para ele assim, você vai lá e faz faculdade. Ele fala assim, você tá louco fazer faculdade? Para que eu vou fazer faculdade? Mas você vai fazer faculdade não é por conta do curso, você vai fazer faculdade para se conectar com gente que tem grana, com pessoas que estão acima de você no que diz respeito a dinheiro, porque isso vai mudar a sua mentalidade. Ou seja, o que ele fez efetivamente foi mudar o seu meio. Quando ele faz isso, ele conhece, dentro da primeira disciplina que ele está cursando, lá eles chamam de cadeira, né? Um amigo, que inclusive foi padrinho dele de casamento. E esse camarada, ele não cita o nome, mas era uma das famílias mais ricas da cidade que ele residia. Quando ele olha para isso daí e ele faz esse contraste, eu achei muito legal, porque quando eu era criança eu também fiz esse contraste. Aí me motivei a querer estudar, fazer mestrado, doutorado e ter o padrão de vida que nós temos hoje, tá ok? Mas está muito longe ainda daquilo que eu tenho certeza que Deus tem planejado e guardado para nós aqui. Só que eu fiz essa mesma sacada, eu comecei a olhar outras pessoas, comparar a minha realidade com as outras e fazer a pergunta, como é que esse cara chegou aí? Como é que fez o que fez? O que está por trás? E o que acontece? Ele tem uma mudada, então ele decide, não, eu vou ser empresário. Tá? Vou ser empresário. Quando ele decide ser empresário, aí na aula ele compartilha com a gente 3 pilares que ele considera serem importantíssimos para nós aqui do Jogo da Vida. Ele vai falar do primeiro pilar, que é a fé, o segundo pilar que ele vai falar é sobre cadê aqui? Pesquisa. E o terceiro pilar, atitude. Então, fé, pesquisa e atitude. Então, vamos lá. Quando ele fala do primeiro pilar, que é fé, não é aquele negócio espiritualizado. Fé, sim, né? Você tem que acreditar em alguma que é possível, mas você acredita que é possível baseado numa probabilidade, não no bullshit que ele fala lá, não num monte de besteira. Então, por que ele está dizendo isso daí? Porque ele tinha que ver com dados. Até o Pablo diz para nós aqui. Em Deus nós confiamos, nos demais que me tragam os dados, me tragam os números para que eu possa fazer o processo de verificação. O que acontece aqui? Ele começa a ver pessoas que fazem milhões dentro da sua sala da faculdade. E como ele está vendo isso, uma vez visto, não tem como desver. O que ele pensa? Bom, é possível. Eu estou vendo essas pessoas fazerem milhões, então isso é possível. Então aí, esse é o ato de fé que ele compartilha com a gente aqui. Obviamente tem a fé que transcende aquilo que a gente está vendo aqui, o processo de
projeção que o Pablo assim já nos ensinou. Então, assim, o que é a fé? A fé é um processo imaginativo. Você se vê lá na frente, não apenas numa imagem, mas num filme em, sei lá, 150D, com sentidos que a gente nem conhece e nem sabe ainda. Mas você está se vendo lá e você faz parte, você se projeta do lado de fora e vê o filme acontecendo. Fé. Aí ele fala do segundo pilar. O segundo pilar é pesquisa. E esse pilar aqui me marcou bastante. Pensa num cara curioso. Isso aqui me lembrou uma vez que eu fui dar um curso de IIS, Internet Information Service. E aí na hora que eu fui dar esse curso de IIS, que era um software da Microsoft, eu estava fazendo o processo de certificação da Microsoft na época, eu não sabia como funcionava e eu já tinha vendido o curso. Eu tive que ir para São Paulo, na Braz Figueiredo, uma mega da empresa de treinamento, fazer o curso, pegar o material, montar o meu material e entregar o curso. E ele fez isso aqui também. Então, olha que sacada, eu não tinha um negócio, mas eu vou aprender. Esse mindset é muito forte para mim hoje também. Então, o que ele faz aqui? A gente não sabe como vender, como abrir um CNPJ, a gente sai, ele usa a palavra burro mesmo, a gente sai burro do colégio e da faculdade, ou seja, operadorzinho, aquela pessoa que vai andar sempre na mesma pegada ali, sendo um operador. Não somos treinados para empreender ou para ser empresários. E ele diz o seguinte: somos todos lascados, esse foi o termo que ele usou, e vamos prosperar pensando na próxima geração. Quando ele disse isso aqui, eu comecei a pensar no meu filho, o Gabriel. A gente está no processo de cidadania italiana, já foi para o consulado, mais alguns meses a gente já pega eu ia falar o certificado, né? Não, a gente pega o passaporte. E aí eu já conversei com ele sobre isso e tudo mais, e olha que interessante, ele já está querendo estudar fora. Aí eu estava olhando para isso daqui, todo esse movimento, tudo isso que está sendo realizado. Então, quem efetivamente coleta e vai começar ali, eu falei para ele: filho, você vai mais longe que o seu pai. Por quê? Porque você está saindo de um ponto, o seu ponto de partida é muito, mas muito melhor do que o meu. Tá ok? E isso é muito legal. Somos todos lascados e vamos prosperar pensando na próxima geração. Fica a dica aí. Tem conteúdo de um monte de graça na internet, livro, e aula, e curso. O que a gente tem que fazer? Toda vez que trava, estuda, trava, estuda, trava, estuda, você tem que correr atrás. Depende só da gente. Essa é a pesquisa que ele comentou como sendo o segundo pilar do que ele está fazendo. Aí foi legal, né? Ele começou a pesquisar como é que abre uma empresa de marketing. Tem que ser designer, tá? Mas como é que eu sou um designer? Começou a fazer pergunta. Ele vai fazer vídeo, aprender Photoshop, vídeo mais vídeo, ele foi aprendendo. E depois ele foi aprender tráfego com o Pedro Sobral. Também fui aluno do Pedro Sobral para poder aprender aquilo que eu sei de tráfego hoje dentro do Instagram, YouTube e tudo mais. Tá ok? Eu fiquei olhando e falei: rapaz, tô me reconhecendo aqui, só faltam os milhões para chegar lá, né? Só falta essa energia. Mas é muito importante essa questão da pesquisa. E por terceiro pilar, ele fala de atitude, ou seja, você tem que fazer. Simples assim, você tem que fazer, você tem que ir para o campo de batalha. Execute cada insight hoje, com conhecimentos de curto prazo. Aprendeu? Aplica. Aprendeu? Aplica. Aprendeu? Aplica. Não é o TPC? A Teoria, Prática e Constância? É o TPC aqui que o Pablo nos ensinou. Então ele quebra uma empresa com 17 para 18 anos, aí na faculdade ele faz a primeira disciplina, a primeira cadeira de marketing, aí eu entendi por que ele chegou no marketing. Aí ele aprende lá os 4 P's, com o Philip Kotler, se não me engano. E eu tenho esse livro aqui, em algum lugar aqui na minha estante, eu tenho esse livro dos 4 P's, e também tem os 8 P's do Conrado Adolfo, que eu já fiz esse treinamento com ele, é muito legal, muito bom mesmo, recomendo. E aí, o que ele fez? Ele se tornou focado em pesquisar sobre o que ele não sabia para poder mudar o seu jogo. Esse foi o mindset dele. O que acontece? Ele começa a ligar para empresas, vender serviços de mídia, mas ele não vende. Ele pesquisa sobre como é que vende serviço, isso em 2012. A mãe e a irmã percebem que a coisa não está caminhando, já fazia algumas semanas que ele não saía do lugar, não conseguia fechar nenhum contrato. A mãe e a irmã falam assim: para o que você está fazendo, vai estudar, vai para a faculdade e depois, daqui 10 anos você volta aqui e começa de novo. E ele diz algo que me chama muita atenção. Esse negócio de mídias sociais, esse 2012, só está começando. Eu vou me ralar agora, não vou falar o palavrão dele aqui, mas eu vou me fuder agora, porque daqui 10 anos eu vou chegar lá. E aqui eu lembrei na hora da mentalidade de boca de funil, lá da chave 18, que nós já vimos aqui, que o Pablo falava sobre aderência. Boca de funil grande, boca de funil pequeno. Eu preciso me ralar, me lascar os montes aqui, para ir galgando, crescendo, para começar a curtir as coisas e colher lá na frente. Mas no começo é ralação pura. Faça a mesma coisa, sempre, sem parar, sempre um pouquinho melhor. Ele dá o exemplo, por exemplo, o exemplo da rede de academias Smart Fit. Na hora que ele falou isso aqui, eu pensei na hora nesse movimento aqui, SPR com Strogonoff, tanto no Instagram como no YouTube.
E eu comecei a olhar lá, passados 30 dias, um mês, já tem 75 vídeos lá. A minha cabeça fez assim, o quê? 75 aulas resumidas, transcritas e entregues para vocês aqui. Eu falei, caramba, e daqui 12 meses, quantas aulas vai ter ali? Você tem noção que vai dar mais de 800 aulas? Na hora que eu fiz essa conta, minha cabeça fez assim, meu pai do céu, quase 1000 aulas no final do ano. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a mesma coisa, sem parar e sempre melhorando um pouquinho. O script dessas aulas aqui, ele foi mudando gradativamente. Eu sempre vou mudando alguma coisa para melhor, para deixar a maneira mais simples, enxuta, para poder impactar a vida de vocês. E uma frase dele que me marcou bastante, duas, né? Seja paranoico sempre buscando o que você não sabe. E o melhor remédio para a ansiedade é o planejamento a longo prazo. Isso aqui vai passar. Daqui a pouco já se passaram os 12 meses. Então, vamos manter firmeza naquilo que a gente está fazendo. Valeu, general. A gente se vê na próxima chave.